Na leitura de hoje, Jesus vai dar início ao seu ministério. Depois de 30 anos no silêncio, chegou a sua hora de se apresentar ao mundo. João Batista, o seu precursor, agora preso e logo será morto, começa a sair de cena e agora aquele que foi anunciado por João começa a entrar em cena. Por onde Jesus começou? Onde a luz do Evangelho começou a brilhar? É o que nós vamos ver agora. Hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro. Eu sou o pastor Abraão Viveiro. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura e meditação diária. Todos os dias nós estamos aqui, ao redor da Palavra de Deus, procurando entendê-la e saber qual é a sua mensagem para nós. E se você deseja andar conosco nesta caminhada sobre o solo fértil da Palavra de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado de cada vídeo novo colocado aqui. E não deixe também de dar o seu like, comentar e compartilhar. Tudo isto é importante para o crescimento deste canal. Vamos à nossa leitura de hoje, Mateus, capítulo 4, versículos 12 ao 16. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Vamos só primeiro nos situar para você compreender melhor isso aqui. O começo do ministério de Jesus. João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. Judéia era uma região de Israel, não era uma cidade. Era nessa região que ficava Jerusalém, onde estava o templo de Israel. João Batista era filho de uma família sacerdotal. Seu pai servia junto com outros sacerdotes no templo, e foi nesse ambiente, ao redor do templo, cercado de sacerdotes e levitas, que ele foi criado até se retirar para o deserto da Judéia, ao redor do Rio Jordão, próximo de Jerusalém, onde ele começa a pregar e a batizar. E Jesus ficou sabendo disso lá na cidade de Nazaré, onde ele vivia desde criança, que faz parte de uma região chamada Galiléia, que fica no outro extremo do país, perto da Síria, longe de Jerusalém, do templo e do deserto da Judéia, onde João está pregando. Jesus veio de lá para ser batizado por João e logo depois se retirou para algum lugar do deserto da Judéia, mesmo deserto onde João pregava, para jejuar ali. E Jesus, voltando do deserto, começou a pregar ali naquela região, de forma ainda discreta. Mas, pouco tempo depois, João é preso, e Jesus, sabendo disso, ele retornou para a Galiléia, mais precisamente para Nazaré, sua cidade de origem, de onde ele vai ser expulso depois de pregar na sinagoga da cidade, e aí ele vai morar em Cafarnaum, uma cidade mais distante ainda de Jerusalém. E Mateus disse que isso aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías, que disse: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, da além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O que Mateus quer dizer com estas palavras de Isaías é que a região da Galiléia, onde Jesus foi morar e onde vai se dar a maior parte do seu ministério, era uma região onde grande parte da população era constituída por gentios, além de ser cercada por todos os lados por gentios, e era uma região muito mal vista por aqueles que moravam aqui na Judéia. As pessoas que moravam na Galiléia eram vistas como pessoas rudes, de pouca instrução, de pouca religiosidade, ao passo que quem morava na região da Judéia, onde estava o templo e a capital Jerusalém, se consideravam cultos e religiosos. Por isso, os galileus eram discriminados aqui na região da Judéia e em Jerusalém. É por isso que até mesmo um dos discípulos de João, quando seu irmão lhe disse que tinha encontrado o Cristo, ele retrucou perguntando:
pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os judeus de Jerusalém vão olhar com muita desconfiança para Jesus pelo fato dele vir de Nazaré da Galileia. Na verdade, Jesus nasceu em Belém, cidade de origem do rei Davi, na região da Judéia, pertinho ali de Jerusalém. Mas ele não viveu ali. Veja que em Belém nem lugar ele encontrou para nascer. E depois ele teve que fugir para não ser morto por Herodes. Jerusalém vai ser sempre a cidade da rejeição de Jesus. Em seu ministério, Jesus foi algumas vezes em Jerusalém, mas a sua vida lá era sempre gravemente ameaçada, ele tendo que fugir e retorna lá, finalmente para ser preso, julgado injustamente e ser condenado à morte. Jerusalém e a Judéia teve pouco espaço para o ministério de Jesus, ao passo que na Galileia dos gentios, seu ministério floresceu exatamente na região da ignorância religiosa, e é por isso que o texto diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte lhes resplandeceu a luz. É o que acontece muitas vezes. Os primeiros viram os últimos e os últimos viram os primeiros. Aqueles que estavam ao redor do templo, mas acostumados com a lei, com o culto, que viviam com os mestres da lei, muitos dos quais eram sacerdotes, levitas, escribas e fariseus, pessoas consideradas muito religiosas. Sim, essas pessoas se tornaram endurecidas para Deus, ao passo que aqueles que estavam longe tiveram seus corações mais abertos para a pregação de Jesus. E foi o que aconteceu conosco. O povo judeu que estava na luz rejeitou Cristo, e nós, gentios que estávamos em trevas, fomos iluminados pela luz do Evangelho. Mas não devemos nos gloriar, porque corremos o mesmo risco dos judeus. Nós que estamos na igreja, na luz, temos que ter muito cuidado. O cuidado que Israel não teve. Aliás, quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja que representa Jerusalém, e a história fica sempre se repetindo, e Deus tem que ir lá para a Galileia dos gentios, isto é, lá para onde estão os ímpios, e lá faz a sua luz brilhar sobre eles, enquanto aqueles que estavam na luz são novamente envoltos pelas trevas. Isso acontece porque lá fora Deus encontra corações quebrantados para converter, enquanto dentro muitos corações estão endurecidos. Eu vou dizer uma coisa com tristeza e sem medo de errar. Alguns dos corações mais duros do mundo estão dentro das igrejas, porque se acostumaram com o sagrado, se acostumaram com a palavra de Deus e não se importam mais com ela. João Batista, se quis achar algum coração aberto para a palavra de Deus, teve que sair para fora das portas de Jerusalém, pregar para os pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, pessoas indignas de entrar no templo, porque aqueles que estavam lá dentro estavam duros demais para ouvir a voz divina. E eu sou uma dessas pessoas que estão em Jerusalém, no templo, na casa de Deus. E eu preciso ter cuidado redobrado, ainda mais por ser pastor, porque nós pastores, às vezes, nos tornamos alguns dos corações mais duros e incrédulos da casa de Deus. No final, todos são pecadores, todos estão em trevas, até que Deus em Cristo resplandeça sua luz sobre nós e nos liberte das trevas do pecado e do engano. É o pecado que faz com que o homem esteja em trevas, mas Jesus veio para alumiar as nossas trevas. Nós é que somos hoje a Galileia dos gentios. E se você é alguém que está nas trevas do pecado, venha para a luz. E se você é alguém que já está na luz, na casa de Deus, cuidado, para que as trevas não retornem pouco a pouco para o seu coração. Oremos. Ó Deus, os povos que estavam em trevas viu grande luz. Faz a tua luz resplandecer sobre as nossas trevas. Faz a tua luz resplandecer sobre esta pessoa que ora comigo.
Em nome do Senhor Jesus é que eu te peço, ó Pai, guia os passos e os caminhos dela na tua presença. Abençoe o seu lar, a sua família e venha dar saúde, força e alegria do Senhor. Ó Deus, venha guiar nos teus caminhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.